Olá, sejam todos muito bem-vindos para esse diálogo espírita com a intenção de nos tornarmos melhores. O tema desse diálogo é a autoaceitação. Vivemos tempos de muita contrariedade, muitas pessoas sofrendo pelos seus conflitos internos. Então esse tema ele vem bem ao encontro desses sentimentos. E nós aqui temos a intenção de provocar uma reflexão sobre esses sentimentos. Eu trouxe um material para que possamos estudar esse tema, que nos dê subsídios para fazermos tais reflexões. E eu começo perguntando o que significa autoaceitação. Esse termo ele pode ser confundido com amor próprio e autoestima, devido às suas semelhanças. Apesar de estar conectado a ambos, aceitar a si mesmo é abraçar tudo o que você é. Pensamentos, emoções, falas, ações, traços de personalidades, qualidades e defeitos. Quem se aceita por completo está em paz com esses elementos. Consequentemente, possui autoestima elevada e amor por si mesmo. A autoconfiança e a autoimagem também estão diretamente ligadas a esse nível de autoaceitação. Psicólogos afirmam que aceitar-se não é o mesmo que conformar-se. Na verdade, quando você aceita a sua condição de ser imperfeito, deixa de temer os seus defeitos e as falhas cometidas no passado. E assim é mais fácil repará-las. Por que a autoaceitação é importante? É impossível fugirmos de nós mesmos. O máximo que as pessoas conseguem fazer é ignorar os traços de personalidades que desgostam e os aspectos de suas vidas que não querem encarar. Dessa forma, criam uma ilusão sobre quem realmente são. No entanto, a negação da realidade não lhe traz felicidade. Os conflitos internos e os incômodos emocionais, eles permanecem presentes. Eles acabam se tornando mais difíceis de resolver devido às suas posturas negativas. Se você é incapaz de aceitar como é, tem uma opinião negativa sobre si, logo, cultivar uma autoestima saudável e se amar se transformam em grandes desafios. Você pode fingir que está tudo bem para manter as aparências para amigos e familiares. Enquanto isso, a sua saúde mental se deteriora com a mentira que contas para si. Por consequência, surge a crise existencial, a depressão, o desinteresse pela vida, a ansiedade e a sensação de vazio. A autoaceitação, por outro lado, ela acarreta cenários opostos, como felicidade, o autocuidado, o amor próprio, o bem-estar emocional.
bom humor e saúde mental. Quando você aceita inteiramente quem é, sem inibições, encontra conforto e satisfação onde quer que vá. A autocrítica cega é substituída por um olhar brando sobre si. Assim, você consegue celebrar a sua realidade interior como um todo, incluindo tanto os pontos fortes que possui, quanto os fracos. A autoaceitação automaticamente leva à execução de projetos pessoais, ao sucesso profissional, a relacionamentos sadios e um modo de vida tranquilo, livre de conflitos. Todavia, aceitar-se por completo não quer dizer que você precise amar os aspectos de sua personalidade que considera falhos. A autoaceitação ajuda a olhar para eles, sem raiva, tá? E sem discriminação, facilitando a sua modificação. Nós não gastamos energias para tratar problemas os quais não existem. Então, o primeiro passo é olharmos para as nossas falhas, acolhê-las para poder tratá-las. Se eu as ignoro e finjo que não as possuo, eu nunca vou tratá-las. Então, se aceitar por completo, valorizando seus pontos fortes, tá? E acolhendo os seus pontos fracos, faz parte da nossa evolução moral. Quais são as razões para a falta de autoaceitação? Já que temos isso tão forte entre as pessoas, quais são as razões para que ela apareça, ela surja em nossa vida? A ausência de autoaceitação, ela possui diversas origens. Muitas vezes, ela tem as raízes lá na nossa infância, que foi um período crucial para o nosso desenvolvimento. Ali que nós estávamos nos formando como seres humanos. Então, a criança cuja autoestima foi constantemente atacada por seus cuidadores, ela acredita haver algo errado com ela. E esse sentimento pode acompanhá-la por toda a vida, limitando as suas experiências e oportunidades. A adolescência passa a ser um outro momento, uma outra fase propícia para conflitos com a aceitação da personalidade. Os adolescentes que sofrem bullying, que não recebem amparo suficiente dos pais ou que têm dificuldade para encontrar a sua, entre aspas, tribo, podem desenvolver problemas de autoimagem no futuro. Pressões sociais para agir de uma determinada maneira também pesam na adolescência, aquela cobrança social, que você tem que ser assim, você tem que ser descolado, você tem que ser o melhor, aquela competitividade que é incutida nos nossos adolescentes, você tem que ser melhor que todos, enquanto na verdade você tem que ser somente melhor que uma única pessoa. Você tem que ser melhor que você mesmo. O você de hoje tem que ser melhor que o você de ontem. Então, na tentativa de se encaixarem em um papel o qual não fora designado para elas, as pessoas se anulam. Então, desse modo, passam a vida sentindo falta de um elemento vital para suas existências, mas não têm ideia do que seja. O papel, para se autoaceitar, ele não costuma ser simples, e tão pouco fácil. É uma jornada vagarosa, composta por muitos altos e baixos, especialmente para quem está acostumado somente a se criticar, se dramatizar, e dramatizar os seus defeitos, desenvolver a autoaceitação
pode levar muito tempo. Entretanto, não é um feito impossível. À medida que você se conhece, né, e pontua as suas crenças e inseguranças, tá, consegue combatê-las com uma atitude positiva dia após dia. Está no Evangelho, né? Conheça-te a ti mesmo. É provável que a razão pela qual você não se aceite esteja associada a uma lembrança, tá? Ou uma expressão ouvida há muito tempo e que te marcou. Alguém o rejeitou ou o rotulou negativamente e, por não saber como lidar com isso, você simplesmente assumiu a culpa pelo ocorrido, ou seja, tomou aquilo como uma verdade. Em outras palavras, a falta de autoaceitação, geralmente ela está associada a outros indivíduos e aos acontecimentos da vida. As pessoas se apegam a esses fatores externos por falta de autoconhecimento. Logo, o processo para se aceitar é também um processo de construção da autoconfiança e autoestima. Agora eu vou trazer alguns exercícios que podem tornar, né, essa observação e essa prática para a autoaceitação menos árdua. Tá? A primeira delas é refletir sobre a sua dificuldade para se aceitar. O que lhe incomoda, né, ao olhar para si? O que o impede de aceitar a si mesmo, sem restrições? Tá? É a sua autopercepção negativa? É o que alguém disse há muito tempo atrás? Reflita sobre os empecilhos em que sua jornada pela autoaceitação, tá, e faça uma lista com os fatores que o impedem de aceitar a si mesmo. Aqueles que o incomodam. Tá? Pode ser necessário repetir esse questionamento várias vezes até que você chegue nessas causas raiz. O segundo, tá, identificar seus traços de personalidade. Todos nós temos traços de personalidade. Né? Alguns nós gostamos, outros nem tanto. Mas todos eles devem ser pontuados. Então, um dos caminhos para aceitar quem você é de verdade é o autoconhecimento. Você pode saber quais são os seus traços negativos, mas desconhecer os positivos. Você sempre foi uma pessoa que se julgou assim negativamente, e nunca olhou para o seu lado positivo. No que você é bom? O que você faz de bom? Tá? Então, pessoas com baixa autoestima, elas têm dificuldade para enxergar o seu valor. Tá? Portanto, retorne ao exercício de reflexão anterior, o nosso exercício 1, mas dessa vez foque em identificar os seus traços de personalidade. Os positivos e os negativos. Tá? Elevar a sua autoestima. Tá? Então, com esse novo conhecimento sobre você mesmo em mãos, faça uma terceira lista, somente com os traços de personalidades positivos e conquistas que você já fez, sobre a sua própria personalidade. Por exemplo, eu era uma pessoa muito irritada no trânsito. Hoje eu já não sou mais. Mas por que eu não sou mais? Faça essa reflexão. Como é que você avançou nesse degrau? Tá? Então, do mesmo modo, se parabenize sempre que superar um desafio. É importante essa valorização de cada passo que nós damos. Ele serve de um reforço para que sigamos nesse caminho. Então, reconheça o seu valor, as suas boas ações
e os seus trabalhos bem feitos. Não é vaidade, é uma forma de enaltecer, de criar uma boa vibração em torno do seu feito. Não deixe que passem despercebidos, atribuindo a eles somente um senso de obrigação. Tá? As suas ações representam quem você é. Nós somos aquilo que fazemos. Tá? E seremos lembrados por aquilo que deixarmos. Tá? E por fim, aposente as comparações. Todo mundo tem a sua própria história. Você também pode obter a sua visão de sucesso ao fazer uso de suas competências e ser persistente. O quarto passo é não ligar para o que os outros pensam. Viver sob o julgo do próximo é se esquecer de quem você é. Não ligar para o que os outros pensam, então deixe as opiniões dos outros com eles mesmos. Não carregue as impressões errôneas e as críticas proferidas por terceiros consigo. O julgamento alheio serve somente para colocá-lo para baixo. Você não pode tirar nenhuma lição produtiva de comentários maldosos, certo? Então, ignore-os. Aprenda a dar importância somente para o que lhe faz bem e para o que traga verdade para a sua existência. Desenvolva a inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade de administrar as suas emoções conforme cada ocasião. Isso implica em não se irritar com pequenos imprevistos ou não se magoar com as atitudes mal intencionadas das pessoas. Em outras palavras, o indivíduo emocionalmente inteligente reage às situações na medida certa. Ele também nutre bons sentimentos sobre si mesmo, pois compreende a importância de aceitar a sua individualidade e personalidade para o seu bem-estar. Então, o que ele quer dizer aqui, o que queremos dizer aqui, com desenvolver a inteligência emocional, é não deixarmos que a emoção pura tome conta de nós, em situações em que simplesmente reagimos. Uma pessoa profere um maldizer sobre mim, e eu me irrito e reajo de forma negativa sobre ela. Então isso é falta de inteligência emocional. Acolher o que a pessoa fala não quer dizer aceitar, mas acolher e entender que a pessoa está num outro momento, que ela pode estar equivocada, que ela pode ter N motivos para falar aquela inverdade sobre você, é ter inteligência emocional. Então, é por aí que devemos trilhar o nosso caminho, orientar os nossos passos. E agora, trazendo um paralelo com tudo aquilo que a gente estuda na casa espírita, vamos falar um pouquinho da autoaceitação pela ótica do espiritismo. Como é que a doutrina enxerga isso? Então, o nosso aprimoramento como espíritos eternos que somos, ao longo do processo, ele precisa contar com a nossa autoaceitação, através do possível conhecimento que tenhamos de nós mesmos. E não é fácil. A religião, ela procura nos ajudar. As ciências do comportamento trazem hoje suas importantes contribuições. Para podermos nos ajudar, precisamos cada vez mais conhecer-nos e, sobretudo, aceitar-nos.
Tá? Essa compreensão ela é tão necessária que Allan Kardec, tá, indagou os mentores espirituais. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Essa pergunta ele fez. Né? E um sábio da antiguidade volou disse, né? Conhece-te a ti mesmo. Isso está na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Tá? Então, sob o ponto de vista religioso, Kardec debruça-se, né, então, sobre o Evangelho de Mateus e nos lembra: amai os vossos inimigos, né? Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Né? Para fazer tudo isso, eu tenho que ter inteligência emocional, certo? Então, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Então, a seguir, né, ele analisa o comportamento do homem de bem e comenta: nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então, estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 3, parágrafos 12 e 13. Então, é aquele passo após passo. Né? Nós, hoje, devemos ser melhor do que fomos ontem. E termos a consciência de que hoje somos um pouco menos do que seremos amanhã. Então, em nosso aprimoramento, existe a necessidade da autoaceitação, tá? Pela qual possamos reconhecer as nossas possibilidades e limitações e, sobretudo, não sermos dependentes absolutos da aceitação ou desaprovação dos outros. Né? Precisamos ter a vontade de ver, de entender, de saber e sermos conscientes cada vez mais de nós mesmos. Quando percebemos o que pensamos, sentimos e somos, teremos condições de mudanças no aprimoramento de nossa personalidade ou espírito. A questão 919 do Livro dos Espíritos, né, por que Santo Agostinho sugere, né, fazer uma autoanálise todas as noites? Está nessa passagem. Então, Santo Agostinho, né, nos traz esse exercício diário, né, de fazer essa autoanálise todas as noites. Para quê? A fim de transformarmos, né, de se auto-melhorar, de não cometer os mesmos erros mais uma vez. Né, para verificar se as atitudes que eu tomei durante o dia magoaram alguém, a fim de pedir perdão e não fazer novamente, bem como analisar o bem que realizou para que sirva de reforço para novas obras edificadoras. Então, meus irmãos, vejam que
o autoconhecimento, as práticas para o autoconhecimento são a ferramenta que temos para a autoaceitação. Tá? Nós vivemos numa sociedade, né, que dita um padrão para nós. Nós temos aí, hoje, no século XXI, a falta de aceitação de pessoas do mesmo gênero que se amam. E se o sentimento é verdadeiro, que mal há nisso? As pessoas confundem, né, nesse quesito, a homossexualidade, por exemplo, com promiscuidade. E vamos lá, a promiscuidade, ao longo da história, ela teve muito mais entranhada em héteros, né, nos antigos homens, né, que viviam em bordéis e etc., do que por essa questão homoafetiva. E eu não sei porquê, né, me pergunto, por que a questão homoafetiva irrita tanto a sociedade, enquanto esse comportamento promíscuo de héteros não incomoda. Então vejam que aí é uma falta de aceitação imposta por padrões sociais. E nós temos que entender, e isso está nas Escrituras, que nós vamos evoluir para uma relação onde o que vai ditar as nossas relações vai ser o sentimento cada vez mais puro, mais honesto. E não a nossa relação de perpetuar a espécie. Nós já somos a espécie dominante no globo. E não temos predador, a não ser nós mesmos. Nós somos os nossos predadores, né? Com as nossas atitudes erradas e que nos leva, né, à falência física. Todos os outros organismos no planeta, eles têm uma cadeia, né, e tem um predador. Nós não. Né? Nós temos aí as doenças, as guerras, né, a falta de diálogo que nos leva às batalhas, às guerras, a falta de aceitação das diferenças que nos leva a conflitos, muitas vezes armados. Nós temos exemplo agora no Afeganistão, né, pelo que está passando aquela região. Né? Pessoas radicais, com falta de aceitação, de empatia pelo próximo, né, imprimindo, né, uma ditadura de comportamento para as pessoas. Como se essa ditadura, né, de comportamento é que fosse fazer com que eles evoluíssem moralmente. Né? E a gente sabe que isso não é verdade. Né? Toda transformação, ela acontece de dentro para fora. Eu não consigo transformar ninguém, mas eu posso apoiar alguém a se transformar. E é isso que nós devemos fazer enquanto espíritas. Né? Apoiar tudo aquilo que tiver de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Apoiar para que as pessoas sejam melhores e assim também nos tornarmos pessoas melhores. Então, eu me despeço nesse momento, finalizo essa exposição, espero que tenha sido produtiva, tá? E fiquem todos com o nosso Mestre Jesus.